3 cidades alagoanas oficializaram a suspensão das festas de São João por causa das fortes chuvas. Essa medida atende uma recomendação do Ministério Público Estadual. Por isso eu vou trazer agora os detalhes com a Mônica Hermílio, que está ao vivo nesse momento, para a gente saber quais são os municípios que cancelaram os festejos juninos por conta da situação que estão vivendo e que viveram, né, estão vivendo ainda em consequência das últimas chuvas que nós tivemos, né, aqui em nossa capital e alguns interiores também aqui do estado, né, Mônica? Exatamente, Wilson. Algumas cidades, né, ponderaram, né, todos os problemas que a cidade está passando por conta das chuvas. O Ministério Público recomendou que algumas dessas cidades suspendessem, né, esse investimento nessa festa para que pudessem focar na reconstrução, na reestruturação dessas cidades. Alguns municípios como São Miguel dos Campos, né, anunciaram desde do final do mês de maio que iriam suspender os festejos juninos, no caso do município de São Miguel dos Campos, para que eles pudessem focar mais nos serviços públicos, educação, transporte escolar, coisas nesse sentido para que a população pudesse ser beneficiada. E o festejo junino ser colocado mais para frente, né, ser colocado para o próximo ano. Rio Largo também suspendeu, né, o festejo junino por conta das chuvas, todos os problemas que foram causados, né, nessas últimas chuvas que caíram, e também mais três localidades: Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco e Satuba. Em Satuba, o prefeito Diógenes Neto, né, anunciou no último dia 23 que os festejos seriam suspensos, né? E também a festa de emancipação política da cidade, marcada para o mês de agosto. Vamos ouvir o que ele disse. Pessoal, é com muita tristeza que venho no dia de hoje informar que, atendendo uma recomendação do Ministério Público, onde solicita a suspensão imediata de contratos, empenhos e despesas relacionadas às festividades juninas e similares, que comunico a todos o cancelamento de nossos shows, tanto no São João e também no dia 17 de agosto. Estávamos bem animados para fazer mais uma festa junina, com toda a estrutura de sempre, como também entusiasmado com os shows da emancipação, todas as bandas contratadas, mas enfim, temos que ter responsabilidade e priorizar nesse momento o remanejamento desses recursos em ações emergenciais de infraestrutura, especialmente na contenção e reparo da cratera aberta em via pública na Satuba Nova, para conseguir garantir a segurança dos moradores e a retomada da mobilidade urbana. O prefeito de Satuba, né, usou de bom senso, acatou a recomendação. A gente vai conversar agora com o promotor de justiça, Magno Alexandre Moura, para a gente entender essa recomendação específica, né, para alguns municípios, solicitada pelo Ministério Público. Promotor, obrigado por conversar com a gente. A gente sabe que é importante também, né, fornecer cultura, promover cultura, lazer para a população, mas nesse momento a recomendação segue para que esses festejos sejam pensados para o próximo ano. O que é que levou vocês, de fato, a solicitar essa suspensão? Boa tarde. Boa tarde. É muito importante, sim, o festejo junino. É um evento cultural muito marcante no Nordeste, em nosso estado. Contudo, em razão das últimas chuvas e das previsões que existem de que poderão ocorrer muito mais fortemente, nós precisamos deixar o poder público de alerta, poupando recursos para atender famílias desabrigadas, atender questões de infraestrutura em razão do escoamento das águas, que podem estar abrindo crateras, buracos na infraestrutura, na malha viária. Então, nesse sentido, nós recomendamos às respectivas prefeituras, Santa Luzia do Norte, Satuba, Coqueiro Seco, que suspendam os gastos promovidos pelo poder público em razão do festejo junino. Né? Nada impede que o particular promova a sua festa, contudo, o dinheiro público deve ser, neste momento, poupado e para direcionar as famílias desabrigadas, para direcionar a recuperação da malha, da infraestrutura da cidade e quaisquer outras despesas necessárias, seja de assistência social, enfim, as famílias que estejam em situação de risco em razão das fortes chuvas que, infelizmente, o nosso estado está sofrendo. E com isso há uma necessidade, inclusive recomendamos, de levantamento das áreas de risco para
para, a exemplo de Coqueiro Seco, retirada dessas famílias nessas áreas de risco, para que elas não mais voltem para a localidade e possa ser assim ofertado o aluguel social e as demais assistências necessárias nesse período assim tão difícil de quadra chuvosa, muito fortemente tem sido atingido o nosso estado e essa localidade. A exemplo também de Santa Luzia do Norte, que apesar de não ter assim desabrigados neste momento, mas há uma necessidade de estarem atentos com os recursos públicos a fim de ser direcionado a assistência a alguma família ou algum aluguel social que assim seja necessário na assistência a essas pessoas vítimas das chuvas. E também a Satuba precisa recuperar certa localidade do município, porque as crateras foram abertas, buracos foram abertos em razão do escoamento de águas pluviais que advém do município de Rio Largo e que vem a desaguar ali nesses conjuntos habitacionais naquela região do Catolé. Então, o Ministério Público está acompanhando esses fatos todos, estamos recomendando prudência, cautela, para que os gestores possam economizar os recursos públicos, fazer face a essas necessidades que estão surgindo. Promotor, existe a possibilidade de outros municípios também receberem essa recomendação de suspensão do festejo junino? É possível, sim. Cada promotor de justiça de uma comarca, de uma cidade, está avaliando, né, possivelmente essa necessidade de recomendar ao poder público local a suspensão dos festejos juninos em razão das fortes chuvas e outros motivos que sejam pela necessidade de poupar recursos para atender as famílias em situação de vulnerabilidade, né? Então, cada promotor de justiça de cada comarca, de cada município, vai avaliar essa situação. No meu caso, especificamente, Satuba, Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco, já fizemos previamente esta avaliação e já determinamos por recomendação a suspensão de gastos públicos com os festejos juninos. Agora, repito, nada impede que o particular promova sua festa numa associação comunitária, enfim, com as demais pessoas da localidade. Nesse momento, outros municípios estão sendo então avaliados por outros promotores. Maceió poderia estar nessa lista, né, de recomendações de suspensão? Poderia, né? Certamente nós podemos verificar todos aqueles municípios que não estejam tendo os recursos suficientes para abrigar essas pessoas, colocá-las em uma situação, essas pessoas em situação de vulnerabilidade, ajudá-las neste momento. Certamente, por falta de recursos públicos, não é coerente gastar com festejos juninos, com as festas juninas, que apesar de ser um evento cultural importante, repito, mas é necessário primeiro atender as pessoas na sua situação de saúde, na sua situação de vulnerabilidade, na sua situação em que precisa da ajuda do poder público. Ok, obrigado pelas informações. Conversei com o promotor de justiça, Magno Alexandre Moura. Portanto, está aí, decisão sensata, né, recomendação sensata do Ministério Público para que esses municípios possam focar, de fato, na recuperação, né, na ajuda, no auxílio social a essas pessoas. Wilson, voltamos com você. Muito bem, Mônica. Deixa eu aproveitar, Mônica, o promotor Magno Alexandre trazendo essas informações. A recomendação no qual ele fez a recomendação são 3 cidades, né? Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte e também Satuba. Eu quero saber o seguinte, essa é uma recomendação, não é uma imposição, é uma recomendação por uma questão de sensibilidade e sensatez nesse momento difícil. Quais dessas 3 cidades já tomaram a decisão? Nós vimos ali o prefeito de Satuba já confirmando que não terá o festejo junino, que vai focar inclusive na reconstrução e no atendimento às pessoas que precisam. As outras 2 cidades já atenderam esse pedido de recomendação do Ministério Público, e aquelas que não atenderem, quais serão as ações do Ministério Público a partir disso, por favor? Perfeito, Wilson, essa colocação, né? Porque a gente falou realmente no início, o prefeito de Satuba, ele acatou, inclusive mandou o vídeo pra gente, né? Falando sobre essa suspensão, sobre ter acatado a recomendação e realmente ter suspendido os festejos juninos da cidade. Mas o Wilson está no estúdio, o promotor, e questionou os outros 2 municípios, Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte. O Ministério Público fez a recomendação, mas eles acataram essa recomendação de suspensão? Já foi realmente acatada essa recomendação? Sim, já foram acatadas, né? Santa Luzia do Norte, por exemplo, mandei
né? Estou esperando a resposta, mas já estive assim, em contato com a administração da localidade e disse, não, doutor, nós vamos acatar sim a recomendação do senhor, é sensata, é prudente, né? Já que o Ministério Público está recomendando, vê essa necessidade. Da mesma forma, Coqueiro Seco, né, que já respondeu que acata a recomendação do Ministério Público. Então, tudo isso nós estamos fazendo em prol do interesse público, né? O interesse público, neste momento, reclama a atenção a uma situação de perigo, que são chuvas fortes, torrenciais, de uma hora para outra o clima muda e as pessoas que têm assim, o seu telhado mais frágil certamente vão sofrer muito, principalmente as que moram nas encostas. E afora isso, as dificuldades de trabalho, ele tem que ser atendido com aluguel social, com assistência social de uma cesta básica, enfim, elas precisam ser ajudadas, serem assistidas pelo poder público. É uma questão social que, entre o peso do bem e do valor da cultura, que é a promoção de um festejo junino e da necessidade de atender a vida das pessoas com prestações de assistência social e de saúde, nós sabemos que nessa balança nós precisamos, com razoabilidade, apontar para o lado de assistir as famílias e as pessoas. Ok, promotor, obrigado mais uma vez. Portanto, está aí, Wilson, né? Os dois municípios também acataram essa recomendação, porque se a gente for fazer uma análise de tudo isso, se continuar e fizer a festa, eles terminam, Deus o livre, chovendo mais forte e trazendo mais problemas para o município, vão gastar com a festa e com assistência social para conseguir minimizar aqueles estragos. Então, acataram e foi de uma forma bem sensata, né? Para as pessoas poderem ficar tranquilas, caso a natureza volte a, né, trazer a sua chuva de forma violenta. Wilson, voltamos com você.